E aí, seres humanos, tudo beleza? No vídeo anterior, nós descobrimos que, na verdade, Map of the Soul é um livro publicado pelo Dr. Murray Stein, tratando sobre alguns dos principais conceitos e ideias desenvolvidos por um dos maiores teóricos da área da psicologia, Carl Jung. Além disso, passamos por uma análise completa da primeira parte da era Map of the Soul, que seria Map of the Soul Persona. Eu recomendo que, caso você não tenha visto essa primeira parte, você volte e assista, porque muitas das coisas que eu estarei abordando aqui, eu conceituei esses termos no vídeo anterior. Então é muito importante você assistir aquela primeira parte e depois voltar aqui para entender 100% das coisas que eu estou falando. Então, se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber todas as notificações. Então, sem mais delongas, vamos lá! Sendo a continuação de Map of the Soul Persona, em fevereiro de 2020, os meninos nos apresentaram Map of the Soul 7, a continuação da jornada dos meninos pela psique humana. O número 7, que se apresenta no título do álbum, é um número bastante marcante, porque ele representa a espiritualidade. Além disso, o número 7 é um número muito marcante na numerologia. É o número da perfeição, é o símbolo da totalidade do universo em transformação. São 7 os dias da semana, as cores do arco-íris, as 7 maravilhas do mundo. Está ligado bastante à introspecção, ao ocultismo, à pesquisa da espiritualidade, à reflexão que leva à sabedoria. Soma-se isso ao fato que o número 7 é um número bastante marcante para os integrantes do BTS, que o BTS possui 7 componentes. Eles existem há 7 anos quando eles lançaram esse álbum, eles estavam comemorando 7 anos. Além disso, percebe que 7 é um número primo, ou seja, é divisível apenas por 1 ou por ele mesmo. Assim, esse número também expressa muito bem a configuração do grupo. São 7 homens com personalidades diversas, mas todos se unem em torno de um só propósito. O Mapa of the Soul Persona, de forma geral, ele se apoiou bastante sobre o conceito da persona, sobre a perspectiva de Carl Jung. Para a gente compreender em que ponto dessa série que a gente está, eu vou fazer uma analogia com vocês. Por exemplo, finge que a gente vai nadar num oceano muito profundo. O primeiro contato que a gente tem para entrar nesse oceano é a superfície. E a gente pode dizer que essa superfície seria a persona e os seus complexos iniciais, bem como a consciência e o descobrimento que temos um mundo interior. Até aí, beleza. Agora, para a gente entrar dentro desse oceano, justamente será o ego e o shadow. E é isso que o Map of the Soul 7 tem como principal objetivo a abordar. Mas primeiro, voltando um pouquinho ali para o Map of the Soul Persona, o álbum ele foi encerrado na faixa Dionysius, o que diz muito sobre o que estava prestes a vir em nossa direção. Vocês se lembram na análise anterior, no finalzinho dela, que eu disse que a gente não pode ignorar o nosso lado dionísico? Pois bem, a partir da percepção desse outro lado, que também faz parte do que somos, o BTS e nós passamos a nos voltar a uma outra e ainda mais profunda estrutura da psique humana, a sombra. Em seu livro, o Stein ele conceita a sombra das seguintes formas: a sombra, um complexo funcional complementar, é uma espécie de contrapessoa. A sombra pode ser pensada como uma subpersonalidade que quer o que a persona não permitirá. A personalidade da sombra não está visível e só aparece em ocasiões especiais. O mundo ignora, em maior ou menor grau, a existência dessa persona ou pessoa. A persona está muito mais em evidência. Em resumo, a sombra, ela pertence ao nosso inconsciente pessoal. Sombra e persona, bem como o ego, são dois opostos. Vocês lembram que eu abordei isso na primeira parte? Enquanto a persona, ela expressa as nossas diversas faces diante da sociedade, a sombra é aquilo que a gente não quer mostrar e que a gente esconde dentro de nós para não mostrar para o exterior. Não só do exterior, mas também como de nós mesmos, por não querer se aventurar dentro dela, não querer enfrentar algo que a gente sabe que é verdade, mas a gente acaba ocultando e seguindo a nossa vida, mas que uma hora ela irá surgir. As 5 primeiras faixas do Map of the Soul 7 foram faixas que eu analisei no vídeo passado, que seriam a intro persona, Boy with Love, Make It Right, Jamais U
e Dionysius. Logo, a faixa seguinte em Map of the Soul é Interlude Shadow. O Yoongi inicia a música afirmando uma série de desejos. Eu quero ser uma estrela do rap, eu quero estar no topo. Mas dali em diante, ele passa a afirmar e tornar conscientes medos, ansiedades e talvez até partes dele das quais ele não tenha muito orgulho ou se envergonhe. Olhar para nós mesmos sob a lente da sombra não é uma experiência prazerosa e reconhecê-la nos leva a enfrentar dilemas morais que nem imaginamos. A sombra é a parte escondida e inconsciente do ego, mas nessa canção o Yoongi externalizou a sua em palavras e melodias inigualáveis. Mesmo se eu fujo, está me seguindo. Minha sombra se torna mais escura à medida em que minha luz se torna mais brilhante. Ainda assim, caminhando para o fim da letra de Interlude Shadow, o Yoongi reconhece algo essencial e transpôs isso à letra como se fosse a sua própria sombra falando com ele, em que ele diz: "Você sou eu e eu sou você. Você entende agora, certo? Somos um só corpo e, às vezes, vamos nos encontrar. Você nunca conseguirá me tirar de você. Você entende, certo?" Sendo assim, a gente não pode simplesmente ignorar nossa sombra, as nossas partes mais escondidas, porque ela faz parte do que somos, e a gente ignorar ela, a gente só fica mais longe de nos tornar completo. Ignorar esse fator faz a gente se tornar pessoas totalmente incompletas. E é tempo da gente começar a explorar as nossas sombras, nos tornarmos conscientes delas e, desse modo, começar a entregá-las à nossa personalidade de forma saudável e equilibrada. Como se eu tivesse enfeitiçado, eu lentamente afundo. Apesar de eu tentar lutar, eu estou no fundo do mar. Eu salto dentro disso no ponto mais profundo. Eu vi a mim mesmo. Em seguida, chegamos a uma das minhas faixas favoritas e que me trouxe pro fandom, Black Swan. A letra, o music video e o art filme de Black Swan mostram um BTS atravessando um momento doloroso e incerto, mas, ao mesmo tempo, com uma postura muito madura e autorreflexiva. Por isso, mesmo em meio ao caos da sombra, podemos observar um certo nascimento. Em meio ao nosso desenvolvimento psicológico, vamos atravessar incontáveis transições e transformações. A morte de uma velha identidade que já não nos serve é como uma cobra trocando a sua pele. Dessa forma, essa música, bem como em Map of the Soul 7 por completo, é, na minha humilde opinião, o início de um processo de renascimento, redescobrimento e reinvenção pessoal para os meninos do BTS, a partir do contato com o seu inconsciente. Estamos falando sobre estágios de desenvolvimento e eu e você também somos convidados, ou convidadas, ou convidades a descobrir os nossos. Na sequência, temos o solo do Jimin, denominado Filter. No entanto, além dos ritmos dançantes e dos vocais sedutores, Jimin está falando sobre algo bastante importante, o que é meio óbvio, né? Que é os filtros. É provável que com essa palavra você pense sobre os filtros do Instagram, ou do Snapchat, ou de qualquer outro aplicativo, e isso é um ponto positivo, porque você está no caminho certo para descobrir o real significado dessa música. O Dr. Stein, no episódio do podcast Speaking of Jung, ele diz que, na sua interpretação, filter poderia ter dois sentidos próximos. Primeiramente, é uma afirmação com o sentido de: nós podemos entreter você, e de fato, eles podem. Ninguém melhor que o BTS para explorar as incontáveis faces das artes e do entretenimento nesse instante. Porém, o Dr. Stein, ele ressalta que Jimin também pode estar cantando sobre a questão da interpretação. O próprio Jung, por exemplo, foi muitas vezes mal interpretado. E para expressar melhor a ideia que eu tô querendo trazer aqui, vamos dar uma olhada nesse trecho de um dos livros organizados por Carl Jung, chamado O Homem e seus Símbolos. Cada um de nós recebe noções gerais ou abstratas no contexto particular de nossa mente e, portanto, entende e aplica tais noções também de maneira particular e individual. Quando, numa conversa, uso palavras como Estado, dinheiro, saúde ou sociedade. Parto do pressuposto de que os que me escutam dão a esse termo mais ou menos a mesma significação que eu. Mas a expressão mais ou menos é o que importa aqui. Cada palavra tem um sentido ligeiramente diferente
para cada pessoa. Eu acredito que isso não se aplica apenas mais nossas palavras, mas os nossos traços de personalidade também. E ademais, muitos outros fatores. Às vezes queremos muito expressar algo, mas a gente não sabe como as pessoas vão interpretar as coisas que a gente realmente quer passar para elas. Todos filtram tudo, essa é a verdade. E isso tá totalmente fora do nosso controle, porque é sobre isso, eles filtram o que eles captam, o que eles entendem. Então se a gente passa alguma coisa, eles vão entender aquilo da forma que eles querem. Não, às vezes não o que realmente a gente quer passar. Por isso, a reflexão a respeito disso tudo pode nos ajudar muito. Por exemplo, quando a gente está tentando integrar a nossa sombra e a nossa persona. Escolha o seu filtro. Tente salvar apenas eu. Eu sou o seu filtro. Tente confiar você mesmo a mim. Após Filter, chegamos a My Time, do JK, uma das minhas músicas favoritas também. A lírica dela é incrível, incrível. Essa música, ela é bastante interessante porque ela apresenta a nós os elementos do tempo e fala sobre as diversas percepções de temporalidade do ego, através de experiências pessoais do vocalista. O Dr. Stein, por meio do podcast, também salientou que, na adolescência, é comum que tenhamos a sensação de mortalidade. Esse desejo, sabe, de a gente viver localmente e de ser jovem para sempre. Entretanto, ao atingirmos uma determinada idade, por volta da casa dos 20 anos, começamos a perceber que nossas escolhas são significativas e trazem consequências. Começamos a perceber diferentes realidades da passagem do tempo. Assim, My Time é a expressão perfeita de cair em si, ou seja, meu Deus, tudo que eu faço tem uma consequência nessa vida. É sobre isso. Mas talvez eu tenha ido muito rápido. Há rastros do que eu perdi. Não sei o que eu vou fazer com isso. Eu estou vivendo isso de forma certa? Porque eu sou único num espaço-tempo diferente. A faixa seguinte também é uma das minhas favoritas e, pra mim, uma das mais injustiçadas dos meninos, porque eles nunca performaram essa faixa ao vivo, que é a Lorena, Larder Than Bombs. A faixa, ela traz temas como sofrimento, dor, tristeza e medos como universais. O Dr. Stein, ele interpretou essa música como se o BTS estivesse observando as suas próprias dores e problemas, mas, ao mesmo tempo, dando um passo para trás e observando abstratamente as dores e problemas enfrentados por tantos ao redor do mundo. Porém, e para além disso, o Stein afirmou que vê essa canção também como uma declaração de empatia e esperança. Essa música, ela tem um refrão pop bem sentimental, é uma faixa que exalta muito a vocal line, muito a voz do Jimin, né? Ele se destaca bastante nessa faixa. E ela é cheia de tons baixos, vocais bastante discretos, bastante adlibs ali. E eu acho que o viés dessa descoberta do Map of the Soul 7 é justamente uma exploração tanto da psique humana no mundo interno, como na própria sonoridade dos meninos, porque todas as músicas que eles entregaram aqui tem uma sonoridade bastante exótica, que destaca esse álbum muito dos trabalhos anteriores dos meninos, ou seja, esse trabalho, Map of the Soul 7, ele é um trabalho muito único, porque são coisas novas que os meninos estavam experimentando. Eu considero como se fosse um álbum realmente experimental, porque tem muitas coisas novas, muitos elementos novos, e isso acaba resultando na transformação da identidade musical dos meninos. Você e eu, nós todos sentimos isso juntos. Tristeza e dor, eles nunca são uma coincidência. Nós escolhemos esse jogo. Mais alto do que bombas, eu digo. Em seguida, temos a Title On, que caramba, essa faixa. Bom, enfim, vamos voltar para análise sem surtos. Tem um trecho de uma frase que o Jung disse uma vez que diz o seguinte: me mostre uma pessoa sã e eu a curarei para você. E na letra de On, nós podemos ver e escutar o seguinte trecho: to remain sane, one must go insane. Para ficar são, é necessário ficar insano. O que ambas essas frases têm em comum? O que ambas esses trechos querem nos dizer? O Dr. Stein nos explica que a sanidade é considerada uma autoqualidade e virtude. Porém, a sanidade, por ela mesma, não é suficiente. Falta imaginação, falta profundidade. É claro, precisamos dela,
Mas ela não satisfaz a psique humana nem de perto. É paradoxal, mas sim real. Em termos bem junguianos, o que Jung e a letra de On querem nos dizer é que precisamos incluir o inconsciente ao fim de alcançarmos a integridade do que somos. O que é consciente e racional é parte do que somos, mas não é tudo o que somos. É a mesma coisa que eu tava falando ali em Interlude Shadow. A gente pode tentar reprimir a nossa sombra, mas ela faz parte do que somos, então a gente não pode fugir dela, a gente tem que assumir ela e explorar ela ainda mais. Além disso, o nome da faixa, On, ela faz referência a uma música muito famosa, né? Da famosa Air School do BTS, que é No, de 2013, que também aborda essa questão da insanidade, mas no sentido de você tentar se manter são em uma sociedade que imposta coisas e faz você querer ficar insano sempre, sabe? Não quer que você tenha esse equilíbrio entre sanidade e insanidade, o que é muito interessante, é uma grande resposta, né, para essa música. A 12ª faixa do álbum é uma masterpiece da Rap Line, não é mesmo? Antes de mais nada, o título coreano que eu coloquei aqui na tela é pronunciado como Uki, e ele vem derivado de uma outra palavra que se chama Ukada, que significa algo como perder a paciência por causa de alguma coisa ou alguém que te faz explodir de raiva repetidamente. Esse termo faz bastante sentido, como também o nome da faixa em inglês, que é Ug, que seria o som que fazemos quando estamos bravos ou frustrados. É esse é o título da faixa. Sobre o significado por trás de o Dr. Stein ressalta que a música tem uma mensagem forte diante de um mundo quebrado e hipócrita. Pessoas que se escondem atrás de máscaras e um mundo dominado por ira, antipatia, inveja, violência e principalmente hipocrisia. E o que cabe a nós fazer diante de todos esses termos que vemos na sociedade? Devemos buscar sempre a resiliência e sempre estar com a cabeça firme para continuar na nossa jornada. Até a verdade se tornar mentira, até a mentira se tornar verdade. Nesse lugar, todo mundo se torna alguém com um pensamento e julgamento de moral perfeita. Que engraçado, é como se ninguém conseguisse viver sem raiva. Eles ficam com raiva, raiva e raiva. Na sequência, temos a faixa da Vocal Line, uma música muito legal que o fandom adora, que é Zero O'Clock. E ela traz um tom bem diferente das faixas anteriores, porque essa é verdadeiramente uma música linda, 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 sobre esperança. Porque ela traz uma letra tão simples e sincera, mas ao mesmo tempo muito real, que qualquer pessoa que veja a letra pode se identificar. A faixa, ela também acaba passando pela questão de como percebemos o tempo. A realidade do tempo e as nossas relações com a temporalidade. O tempo passa e não podemos recapturá-lo, mas com esse olhar de esperança existe um momento, meia-noite, Zero O'Clock, em que tudo para e pode ser resetado. Um tempo em que podemos começar novamente, e esse tempo é o amanhã. Assim, Zero O'Clock expressa a esperança de que dias melhores virão, e isso pode nos trazer conforto e um fôlego a mais para prosseguirmos durante a nossa jornada. Quando os ponteiros se encontram, o mundo segura seu fôlego por um breve momento. 0 horas, e você vai ser feliz. Vire tudo isso pra lá, um tempo quando tudo é novo. Inner Child é o solo do V, é uma música muito legal, brilhante, né? Traz uma alegria, ao contrário do solo anterior dele, que foi bem pensado nas personas, se a gente for parar pra pensar, que é Singularity, que é muito legal também, mas é bem mais dark do que Inner Child. E essa música, ela se refere a esse eu do passado, como memórias e sensações de quando essa pessoa era apenas um garoto. Todavia, sob a psicologia junguiana, essa criança interior também pode representar um arquetipo. Se você não sabe o conceito de um arquetipo, eu recomendo que você volte para a parte número 1, que lá eu conceituo tudo mesmo. Então vá lá e volte aqui, que aí você vai conseguir entender melhor, porque se eu explicar toda hora vai ficar um pouco chato. A partir e por causa disso, o Dr. Stein pontua que essa criança interior que temos é bastante sensível, mas ao mesmo tempo tem um tremendo potencial. Assim, falar sobre essa Inner Child é falar sobre a nossa futuridade e nosso potencial de desenvolvimento. Essa faixa
ela realmente conecta o passado, o presente e principalmente o futuro. Porque as luzes que brilharam em seus olhos são o eu de agora. Você é meu garoto, meu garoto. A próxima faixa é Friends, a Unity de mim. A Unity de mim. O que falar dessa Unity? Essa faixa é uma afirmação, mas também uma celebração da amizade dos Vimin. Em minhas jornadas em que embarcamos ao longo da vida, sejam internas e principalmente externas, e por mais que às vezes que pareça que conseguimos fazer tudo sozinhos, a verdade é que a gente não consegue. Isso é fato, galera. Isso é fato. A gente não consegue ficar todo tempo sozinho, porque é aquela questão do equilíbrio que eu falei. A gente precisa ter um equilíbrio entre a sanidade e a insanidade. E a gente ficar 100% sozinho e não ter, como posso dizer, viver em sociedade, a gente vai enlouquecer, a gente vai se tornar insanos, sabe? A gente não vai ter experiências de vida que justamente podem influenciar tanto o nosso mundo interno quanto o nosso mundo externo. O Dr. Stein escreveu em Map of the Soul que todos precisamos de outras pessoas para sobreviver fisicamente e psicologicamente. Precisamos de outro para compartilhar a eterna jornada e torná-la mais leve. E quem melhor para isso do que um amigo? O Jimin e o Tai, eles passaram por muita coisa, isso é fato, e é por isso que essa música significa tanto. Mesmo em meio à mudança ou a diferentes circunstâncias da vida, 7 verões e invernos frios, e há mais por vir. Muitas promessas e memórias, e há mais por vir. Moon foi uma música composta para o ARMY, e essa letra somada à voz do Seokjin é capaz de desestruturar qualquer pessoa. Ele canta se auto-representando como a lua e o ARMY representa a terra. No entanto, a gente pode perceber que o fato dele ter escolhido a lua como personagem principal dessa faixa é muito interessante, porque o Dr. Stein, ele pontuou que o Jin poderia, por exemplo, estar cantando sobre o sol, mas ele é completamente diferente. O sol é fixo e representa uma característica consciente. Já a lua, que é o que dá luz à escuridão, pode também ser mutável e passa por diferentes fases. Por isso, muitas vezes a lua, sobre a psicologia junguiana, simboliza o inconsciente pessoal, a nossa imaginação, as nossas reações emocionais, nossa memória afetiva e principalmente outros fatores. Além disso, a lua também carrega tons um pouco mais românticos, não é mesmo? Assim, Moon é uma canção de amor pro ARMY e um passeio por uma parte do inconsciente impessoal, do Seokjin. Eu vou orbitar em torno de você, eu vou ficar ao seu lado, eu serei a sua luz, tudo por você. O Respect, a faixa seguinte, ela é de uma unity do meu bias, Namjoon e Yoongi, pra acabar com qualquer um. Até certo ponto sim, eles estão cantando sobre respeito, sendo esse uma alta virtude humana, mais alta até do que a admiração e talvez até mesmo do que o amor. Vamos observar esses versos. Certamente pertence a uma camada mais alta que o amor, uma camada mais lata, talvez a mais alta. Um conceito que pertence a isso. Não é isso, respeito? Essa faixa me lembra um pouquinho Nevermind, porque eles também falavam das diversas formas de amor, e aqui eles estão falando das diversas formas de respeito, né? Falando que o respeito é até maior que o amor, pra mim, como se fosse até uma continuação da intro Nevermind, do Skolovia Fear. É fato que o respeito é essencial, sobretudo quando passamos a compreender mais a fundo a jornada em que estamos e que os outros também podem estar. Porque respeito desperta sensibilidade. Como eu disse na parte número 1 desse vídeo, quando se trata de BTS, precisamos olhar 2 vezes antes de tirar qualquer conclusão. Nessa faixa, Namjoon e Yoongi estão brincando com a palavra do título. Percebe que respect pode ser uma junção do prefixo em inglês re, que significa de novo, mais expect, no sentido de observar, olhar ou assistir algo. Assim, respect vem com essa abordagem sobre olharmos novamente para algo e talvez sobre novas perspectivas, o que também não deixa de estar ligado à palavra original, que é respeito. E muitas vezes precisamos olhar para algo ou para alguém para compreender melhor a situação, a pessoa ou ademais, e principalmente respeitá-la diante das suas opiniões, crenças, enfim, a gente só precisa compreender. Tem uma frase que me marca muito, que é o seguinte: ouvido para escutar todo mundo tem, agora ouvido para compreender é um pouco mais difícil.
Analogia de vida, hein, galera? Levem isso pra vida. E essa dualidade de respect fica muito nítida no seguinte verso. Respeito, como a própria palavra, é olhar novamente e novamente. A penúltima faixa de Map of the Soul 7 é a insuperável We Are Bulletproof The Eternal. Muito foda essa música, né, galera? Pode falar. Foda demais. Essa música vai fundo nas memórias, abordando toda a trajetória do BTS até aqui, como também a do ARMY. E eles afirmam aqui que o BTS e o ARMY são um e nunca vão cair. Eu acredito que seja bastante revelante ressaltar também a importância do título, que é We Are Bulletproof The Eternal. E sabemos que no passado, o BTS já havia lançado 2 músicas de mesmo nome, que é We Are Bulletproof Parte 1, que foi o pré-debut, né? E antes deles terem uma formação antes deles estarem na formação atual, quer dizer, e We Are Bulletproof Parte 2, que de 2013, né, que foi no seu primeiro álbum. Mas aí, o que pode trazer bastante de questionamento, por que não é We Are Bulletproof Parte 3? Por que é We Are Bulletproof The Eternal? Eternal é uma palavra forte, pois traz a ideia de superar a temporalidade, e foi exatamente por meio desse ponto que eu entendi o porquê desse título. O BTS como grupo, ou cada um dos integrantes individualmente, devido à sua carreira e a essa união com o ARMY, tem atingido um patamar e um caminho que supera o tempo. Eles têm, de fato, marcado seus nomes na história e também nos corações de milhares de pessoas ao redor do planeta. Por isso, We Are Bulletproof The Eternal descreve perfeitamente passado, presente e futuro, e como BTS e ARMY como um, tem se eternizado em todos estes meios, em meio à jornada, né, da trajetória de ambos, né. É sobre a gente escutar essa música e lembrar de todas as memórias que a gente teve com os meninos durante todo o tempo que estivemos dentro do fandom, né? E a gente principalmente passar todo esse sentimento para as próximas gerações, para tentar compreender o que foi, né? Essa febre, BTS e toda a história. Não sei nem botar em palavras. Todos os momentos, tudo que ficou marcado na história, né, da música pelos meninos. Nós éramos apenas 7. Mas temos todos vocês agora. Depois de 7 invernos e primaveras, nas pontas dos nossos dedos entrelaçados, chegamos ao céu. E finalmente chegamos à última faixa de Map of the Soul 7, que é Ego, que é o solo do J-Hope, do Hoseok, do Hobe, do Sol, sobre isso. Vocês lembram como eu encerrei o vídeo anterior, que foi com Dionysius, o Map of the Soul Persona? Exatamente, o Map of the Soul Persona encerrar com Dionysius, celebrando a recepção de um outro lado da psique, no caso, a sombra. Em Map of the Soul 7, também finalizaremos falando sobre mais uma estrutura da personalidade humana. Passamos por persona, sombra, e agora o BTS traz o ego para o centro das nossas atenções. Esse solo precioso do Hobe é uma afirmação do ego e uma celebração de onde chegamos em seu desenvolvimento até esse ponto da jornada. Toda a contextualização sobre o que é o ego, o que é esse arquetipo, eu abordei lá na parte 1, então recomendo que, caso você não saiba o conceito, você dê uma passada naquele vídeo ali rapidinho para entender. Esse modo, qualquer que seja o meu caminho, apenas ego eu, apenas confie em mim mesmo. O BTS sabe que ainda há muito pela frente, mas o solo do Hobe, ele traz essa celebração pelo que já foi alcançado e experimentado. Eles começaram essa jornada pela persona, passaram pela sombra e pela experiência de integração desses opostos. E aí com isso o ego se fortalece e se desenvolve. Eu vou aqui citar umas palavras do Dr. Stein sobre a importância da integração e de tornarmos conscientes os mais variados aspectos da nossa psique. Uma vez que a tarefa global do desenvolvimento psicológico ou individuação é a integração e a totalidade é o valor supremo, precisamos perguntar aqui, de um modo preliminar pelo menos, o que significa integrar persona e sombra. A integração depende da aceitação pela pessoa de si mesmo, um conflito entre dois opostos, persona e sombra, por exemplo. Pode ser considerado como uma crise de individuação, uma oportunidade para crescer através da integração. Map of the Soul 7 é uma viagem muito profunda sobre o inconsciente pessoal do BTS. Por meio dela, eles se apresentam diante do mundo e deles próprios de uma forma nova e diferente, verdadeiramente sincera, profunda e madura. Para muito além disso, eles apresentam para dentro de nós
um impulso e principalmente uma oportunidade para nós também tornarmos consciência para explorar a nossa persona, a nossa sombra e nosso ego. No entanto, esses são apenas os 3 elementos iniciais para a nossa jornada interior. Será que eles irão mais fundo nessa jornada? Então, seres humanos, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui e vejo vocês na próxima parte, que é a parte número 3, que é Map of the Soul, The Journey, a última parte dessa jornada incrível que é o Map of the Soul. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui e vejo vocês no próximo vídeo. Falou!